E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre KNCR, um fundo aí que um inscrito pediu. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de outubro do KNCR, um fundo que hoje é o segundo maior fundo da Bolsa, com 7 bilhões, porém, ele fez uma emissão ali no meio do ano, então ele colocou mais uns 2 bilhões aí de patrimônio líquido, mas a gente está com outra emissão aí na linha para sair, inclusive já acabou o período ali de direito de subscrição, e aí agora a emissão vai durar até 22 de novembro, então agora já está na reta final, e o fundo talvez, né, vire o maior fundo da Bolsa com quase 10 bilhões, né, vai captar 2 bilhões aqui, vai dar 9 e pouquinhos pro fundo, então quase 10 bilhões aí sendo o maior fundo da Bolsa, desbancando o KNIP, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. Mas aí, falando sobre o fundo, né, ele é um fundo bem grande de número de cotistas também, 380 mil quase, e aí um inscrito também comentou num vídeo aí que a cota estava acima, né, do valor patrimonial, inclusive a gente pode ver que o valor patrimonial dele é 110,8, alguma coisa do gênero, não é o que está aqui, né, se a gente pegar aqui pelo próprio informe dele, a gente consegue ver o valor certo, 110,57. Não é o valor que está informado aqui. Mas mesmo assim ele continua levemente acima do VP. Normalmente esses fundos é comum que eles negociem acima do VP. Então, por exemplo, a HGLG, a LZR, são todos fundos que quando o mercado está ruim eles ficam no VP. E quando o mercado está bom, eles ficam a 1.1, 1.15 do VP. Então são fundos que negociam com esse ágio aí. E aí o pessoal fala, não, tá caro no mercado de baixo. Não, tá caro, tá a 1 do VP. Só que se esquece que normalmente ele negocia a 1.05. Então sempre tem que levar em consideração isso. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, se faz sentido ou não pegar ele sendo acima do VP ou qualquer outro fundo como o KNSC. Vou deixar o vídeo aqui no card também, se faz mais sentido pegar um fundo como o KNSC. Beleza? E aí voltando aqui pro nosso relatório de outubro. Hoje o fundo, comprar ele, seria como comprar um CDI a 2,4 ao ano. E aí hoje o fundo está majoritariamente investido em CRI, né? A função dele é investir em CRI de CDI, enquanto o do KNIP é CRI de IPCA. E um prazo médio aí dos vencimentos dos CRIs de mais ou menos 4,6 anos. E aí, assim, nesse mês de outubro, teve uma alta da Selic que ajudou o fundo, né? Se a gente olhar aqui, teve uma alta da Selic que ele distribuiu o maior patamar, tirando aqui o mês de janeiro, o maior patamar de dividendos aqui agora no mês de outubro por causa dessa elevação. Então, quem sabe, ali em dezembro também, dia 10 de dezembro, se eu não me engano, com uma nova reunião do Compom aumentando a taxa Selic, ele continue a conseguir pagar ainda mais por mês, né? Mas ele, mesmo assim, nessas condições atuais, está pagando 1% ao mês, que é quase 108% do CDI. Então, muita gente fala, por que vamos pegar uma renda fixa, por que não investir em renda fixa, sendo que tem fundo imobiliário pagando 108, né, do CDI. Então, nossa, esse CRI aqui que paga 98 do CDI. Então, pronto, aqui a gente consegue 10% a mais do que esse CRI aí da renda fixa. E aí tem o Gross Up também, né, que é essa modalidade na qual eles falam, não, mas se você tirasse o IR do CDI, então seria 127 em vez de 128. Dessa forma, ele espanca, né, qualquer CDB aí que pague 99%, 100%, 110% do CDI, esse rendimento dele aqui espanca qualquer um deles. Da mesma forma, eu gosto de analisar da forma tradicional, que é isso daqui, 108, não o 127, que aí a gente já está fazendo uma especulação aqui, porque, por exemplo, se você pegar um CRI, que também é isento de imposto, aí você não fica fazendo esses gross ups, né? Você pega a taxa normal dele. Então, de toda forma, a taxa da Kinea aqui, que é alta, né? Mas não tanto, né? Até pelo trabalho deles, então, bem tranquilo. E aí, nesse mês, né? Ele fez uma emissão lá no meio do ano, e aí agora já tá fazendo outra. Então você vê como é que a demanda por esse fundo aqui tá boa, né? Inclusive a gente já vai comentar sobre isso, mas, o fundo conseguir embalar 2 emissões em um período ali de menos de 5 meses e dá-lhe muito bom. E 2 emissões grandes, né? Agora ele vai estar quase dobrando o valor do PL dele antigo, né, de 2022. Então, interessante isso. Vamos dar uma analisadinha aqui. Ele fez essa movimentação aqui, que foi o CRI do Extrema Business Park, a CDI mais 2,10, que inclusive é uma transação até grande, né, virou a terceira maior posição do fundo, a gente já comenta porque eu do aspas aqui, mas você vê, ele é um fundo, que nem o KNIP, ele é high grade, então ele mantém a qualidade de crédito, ele não vai buscar mais retornos e denegrir, né,
diminuir a qualidade da carteira de crédito dele. Então, ele é um fundo que vai investir em CRIs de alta qualidade para não ter dor de cabeça. E aqui esse CRI aqui do Extrema Business Park, embora a gente possa achar que é do VILG, porque o VILG tinha ou tem uma participação no Extrema Business Park, não é de um fundo aí que não é conhecido pelos investidores, né? E aí, em relação às garantias disso daqui, tá bem tranquilo, tem bastante garantia. Alienação fiduciária, cessão fiduciária, alienação fiduciária das cotas do fundo e também um fundo de reserva, caso ele não consiga pagar, você tira do fundo de reserva. Quem já alugou um apartamento sabe como que funciona esse mecanismo, né? E aí aqui a alocação do setor, né? 52% em escritórios, 20% em shops e 10% em logística, então bem tranquilo, né? Dá pra ver a qualidade dele aí já olhando pro setor. E aí nesse mês aqui, de outubro, a receita foi maior, o resultado com o CRI foi maior, as despesas também foram maior e o resultado de instrumento de caixa foi menor. Por que dessas movimentações? A receita, embora você veja ela crescendo aqui, você fala, nossa, então o fundo está aumentando as suas receitas. Você tem que entender que, como aqui ele não está por cota, ele está ao valor bruto, a gente está falando de um valor que ele foi aumentando ao longo do tempo por conta das emissões. Então, esse valor aqui a gente pode olhar por cota para ter um número, se ele está conseguindo aumentar ou não a receita. É comum que não aumente, porque é um fundo de CRI, não é um fundo, por exemplo, de imóveis, né? Um fundo de tijolo. Então, é comum que não aumente o valor, a receita por cota, né? Comum que fique mais estável. Mas o instrumento de caixa diminuiu, né? Até por ter feito essas aquisições aí do business Extrema Park, enfim. Ter feito algumas aquisições, ele diminuiu o caixa, obviamente, e a despesa também aumentou, proporcional aqui ao resultado, né? E aí a gente falando aqui de um resultado líquido que foi o maior também, só que mesmo a gente tendo que considerar as novas emissões aí, a gente está falando de uma receita, um resultado recorde por conta desse aumento da taxa Selic, agora na última reunião do Copom. Então a gente está falando de um resultado recorde e, inclusive, ele vem pagando acima do que ele gerava de resultado nos últimos tempos, vinha pagando acima, né? Um valor até pequeno, né? Tirando esse mês aqui que foi quase 20 centavos, mas ele vinha pagando um pouco acima. E aí esse mês que ele poderia ter usado para acumular um pouco mais de reserva, ele não quis, ele preferiu distribuir o que deu de resultado. E aí hoje ele tem uma reserva de 0,18, então cada fundo com a sua estratégia, né? Daí ele poderia ter colocado aqui na reserva, mas ele não quis, enfim. E aí aqui ele comenta, sem eventos negativos de crédito no portfólio, né? E aí, inclusive, aqui a gente olhando, o fundo há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, ele estava a R$106 uma cota, o que, se a gente tirar a taxa de administração, a gente está falando que você é a mesma coisa que comprar um CDI a CDI menos 0,10. Então, CDI, exatamente. Então, a gente está falando aí de CDI menos 0,10. Então, você estaria tendo um resultado menor que o do CDI, investindo nesse fundo, comprando ele a R$106. Se faz sentido ou não, eu acho que não, mas cada um com a sua estratégia. E no valor agora, que ele estava há pouco tempo, né, o fechamento de mercado do mês ali de outubro, estava em 104, que seria praticamente CDI mais nada, né, 0,38, 0,4, praticamente nada. E agora, que ele está perto de um valor ali de 103, né, até 102,80 por aí, seria CDI mais um. Cara, eu acho baixo. Eu acho que é um valor baixo. Claro que tem a qualidade de crédito, tem o trabalho da Quineia, tem essa emissão que ele está puxando, é um fundo que está com um aquecimento aí, né? Tem muita gente querendo comprar o fundo e ele está atrás emissão, atrás de emissão, cada emissão aí de 2 bilhões, então tem bastante gente querendo, mas de toda forma, para ganhar CDI mais um, é uma coisa que você deve analisar, né? Se faz sentido ou não para a sua carteira, analisando ali o contexto geral. Dessa forma, para mim, eu achei baixo a taxa. Eu falei, poxa, CDI mais um, será que não tem coisa mais interessante no mercado nesse atual cenário, né? Então, é um fundo que, para mim, eu achei que meio baixa a taxa. Agora, para você tem que analisar se você está disposto a fazer essa troca, né? Todo ativo no mercado, ele é uma troca. Você troca qualidade por rendimento, você troca segurança por liquidez. Então, sempre tem trocas. E aí, você vê se faz sentido para a tua carteira ou não, né? Eu já adiantei aqui com a minha opinião pessoal. Inclusive, eu queria comentar que esse fundo, em algum momento aqui do relatório, ele falou que zerou as operações compromissadas reversas. Se você não sabe o que é uma compromissada reversa, aqui ele falou. Se você não sabe o que é uma compromissada reversa, eu expliquei como funciona esse mecanismo num vídeo do Knip, ele tá aí no card, então pode assistir. E como é bom ver um fundo, depois de ver tantos fundos aí, XPLG, Gari 11, como é bom ver um fundo sem alavancagem, né? O fundo praticamente sem alavancagem, o único valor que ele tem de passivo, que seria o que ele tem a pagar, é os próprios rendimentos, e 600 mil, que para um fundo de 7 bilhões é nada, né?
na compromissada reversa, acredito eu, ou que sejam outros valores a pagar. Mas aí já não vou poder garantir o que seria esses outros valores a pagar, mas normalmente ele usava para colocar a compromissada reversa, né? Inclusive no mês passado ele estava com mais ou menos 100 milhões, o que ainda assim é pouco, né? É 1%, menos de 1% do PL do fundo em compromissadas reversas, mas agora ele diminuiu e botou de 100 milhões quase para 600 mil. Então bem tranquilo, ele zerou. Embora essa compromissada reversa ela seja um tipo de alavancagem que seja até benéfica, você pode ver lá no vídeo do Knip, que eu explico como é que funciona esse mecanismo. É bom ver um fundo, né, sem alavancagem, olhar o passivo ali e não ter nada, é interessante, né, diferente dos últimos fundos que eu estava aqui analisando no canal. E aí aqui falando da carteira de CRI dele, só um ponto. Ela não é tão diversificada quanto parece. Porque você fala, nossa, a maior exposição é 5,2% da carteira, então ele é bem diversificado. Mais ou menos. Porque se você descer, a primeira exposição é JHSF. Mas logo aqui abaixo, com 2% do PL, JHSF de novo. E aí mais 2% do PL, JHSF. Aí de novo JHSF. Tirando esses fundos aqui de shoppings, que o JHSF também tem participação. Aí você vai descendo aqui, tem mais operações de shoppings também, que pode ser que tenha a mãozinha do JHSF. Então, só no JHSF, você achou que era 5, virou 10. Brookfield. Logo embaixo já tem um Brookfield com 4, aí mais um Brookfield com 4, aí outro Brookfield com 3,5, outro Brookfield com 3, outro Brookfield aqui com 2,6, outro Brookfield aqui com 2,1, a mais Brookfield aqui embaixo. Então assim, ao final acho que tem 20% da carteira do fundo em Brookfield. Brookfield é um credor de qualidade, ele até paga um valor baixo, né? Dá pra ver que a nota de crédito aqui, ela é high grade. E outra coisa, não tem aqui na tabela a data de aquisição do CRI. Então é uma informação aí que ficou faltando, assim como eu comentei no vídeo do Knip, né? E do KNSC. E também não tem o rating, né? São coisas interessantes, nem o LTV. Então, são coisas interessantes da gente estar analisando. O LTV a gente tem mais abaixo, mas de toda forma é interessante ter ele na tabela, né? E aí, mas só pra você ver, só em Brookfield a gente tem 20% da participação. Aí, esse edifício S-Tower aqui também, a gente acha que é 2, quase 3, só que na verdade é 6, né? A gente dobra esse valor. Então, tem alguns pontos aí que você tem que analisar, né? Aqui ele tem alguns fundos, né? O VEGRI, por exemplo, XPLG, o vídeo está aqui no card também, mais uma dívidazinha aí do XPLZ, a gente achando por aí, né? Outra dívida do XPLG aqui embaixo também. Tem o do XPMOLs também, e XPMOLs, que a gente vai ver como é que mistura, né? Como é que junta ali de novo, mostrando que não é tão diversificado quanto parece. Tem o vídeo do XPMOLs aqui no card também, e o JCRE, aí o CRI do Rocha Verá. O CRI do Rocha Verá, que se eu não me engano é 300 milhões ou 200 milhões, algo do gênero. Tem lá no vídeo, tá no card, tem lá na análise que eu faço lá. Mas é realmente um CRI aqui, mais um CRI de um fundo imobiliário, né? De qualidade. Então, bem tranquilo aqui, analisar a carteira dele. Cara, é tudo junto, né? As operações elas se parecem aqui, só é realmente esse ponto da diversificação. Tirando isso, é bem tranquilo assim, a carteira de crédito dele. Aqui tem um acompanhamento do mês, nada demais, o CRI do RBRL aí, que inclusive a gente já viu no vídeo do RBRP por cima, quis fazer algumas inclusões aí de contrato, bem tranquilo, bem irrelevante, até por ser 0,4 do patrimônio líquido, então bem relevante. E aí as operações aí do Brookfield BR12, né, é uma parcela relevante do pacote de financiamento das aquisições de 10 imóveis da Brookfield, que é detido pelo BR Properties. E aí a gente está falando desses 10 imóveis aí, são ativos de qualidade, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, AAA é a melhor qualidade padrão construtivo, né? Parque da Cidade, que é inclusive o que está no card aí, JK Torre B e Venturas Tal. Então bem tranquilo, aqui tem as garantias, né? Alienação fiduciária, que é você alienar a receita, você alienar o imóvel, né? E tem a cessão fiduciária, que é alienar a receita. Então tem a alienação do imóvel, na qual se você não pagar, você dá o imóvel para o seu devedor, para o seu credor, perdão. E aí, né, no caso, se o Brookfield não pagar, ele dá os imóveis pro KNCR. Mas, entenda, tem uma ordem na qual as coisas acontecem. Não é assim, nossa, deixei de pagar uma parcela, cadê o meu imóvel de 10 milhões? Não é assim que funciona, de 10 milhões não, né? De 1 bilhão. Primeiro a gente tem um fundo de reserva, e aí se você não paga, a gente tira do fundo de reserva, que é um fundo que você colocou um dinheiro ali. Aí depois, se você não pagar, eu vou cobrar, por exemplo, a alienação fiduciária das suas cotas. Então, me dá aí um pouco das suas cotas, emite aí, se vira, me dá um pouco das suas cotas aí como um pagamento. Aí depois tem a cessão fiduciária. Então, você não tem aquele aluguel lá daquelas lajes
corporativas, aqueles seus imóveis lá, pode passar o aluguel deles para mim. Aí no pior dos cenários a gente tem a alienação fiduciária do imóvel, que aí realmente a gente está falando que você me dá um imóvel, né? O vencimento é até que rápido e um LTV também bem tranquilo. E aí tem o querido Roger Verá aqui, também bem tranquilo. O Eds Tower também, tranquilo também. Um imóvel na Chucri Zaidan, que é uma região top de São Paulo também, né? Fica embaixo da Faria Lima ali. E aí a gente tem o JHSF, descendo aqui para baixo também. Aí, JHSF, que o JHSF, ele é o administrador e tem uma participação no shopping Cidade Jardim, Catarina Outlet, a gente fala isso no vídeo do XP Malls, do shopping Ponte Negra, enfim, alguns outros shoppings aí. Só que o XPML também é dono desse shopping, né? O XPML que inclusive aparece bastante nos fundos de CRI, né? A rainha da dívida aí é a XP Asset. Então aqui você vê como é que mistura, né? E, por exemplo, tem o shopping Cidade Jardim. O Shopping Cidade Jardim, ele tem esse fundo dele, que é o JHSF, que emitiu um CRI. Só que o Shopping Cidade Jardim, ele está tanto presente no XPML, quanto também no JHSF. Então, você vê como é que ele mistura, né? Ele vai misturando ali e no final acaba que não é tão diversificado quanto parece. Nossa, meu Deus, então significa que eu vou perder todo o meu dinheiro amanhã? Claro que não. Eu também não prevejo futuro, né? Mas é muito improvável. Por quê? Porque a gente está falando de credores com alta qualidade de crédito e que tem garantias e que dificilmente vão vir a poder dar uma dor de cabeça, mas só para você ver que não é tão diversificado quanto parece, né? Você tem que sempre analisar isso nos fundos, né? Aqui a gente tem também o Extrema Business Park, que eu já comentei, mas sobre KNCR é isso, não tem muito o que comentar do fundo, é um fundo que realmente segue fazendo ali seu trabalho, só realmente tem esses pontos da questão da diversificação, que não é nenhum ponto assim de alerta, levanta a bandeira, liga o sinal vermelho, e também o ponto de que você, dependendo do preço que você está comprando esse fundo, você pode estar ganhando CDI negativo, né? Não é que você está perdendo dinheiro, mas é que você está perdendo em relação ao CDI, tirando a taxa de administração. Então, é um ponto de atenção também para ver se faz sentido ou não para a sua carteira. Fechou? Se você gostou da análise, deixa o like aí, pode se inscrever no canal também, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade. Deixa um fundo que você quer ver aqui no canal também, que eu sempre trago. Um inscrito mandou ontem o KNCR, se eu não me engano, e já estou trazendo análise no dia seguinte. Então, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário do fundo que você quer. É nóis e